Fala, minha gente! Hoje eu e meu compadre vamos contar uns causos do outro mundo que acontece aqui na roça. Coloca nos comentários de onde você é e que horas que tá assistindo o nosso vídeo. O cemitério dos pés para cima. A vila de Pedra Moída se escondia entre dois morros cobertos de mata fechada, no sul de Goiás, onde as trilhas de terra vermelha serpenteavam feito veias secas entre o mato e as casas esparsas. Era lugar de gente simples, calada, acostumada com o canto dos urus ao amanhecer e com os ventos que sopravam do norte nas madrugadas frias, carregando cheiros de flor do campo e lembrança antiga. As ruas não tinham nome. Os vizinhos se conheciam pelo cheiro da comida no fogão e pelo jeito de andar. E no centro da vila, onde hoje mal cresce mato ralo, ficava o velho cemitério do Bom Jesus, que até pouco tempo atrás era apenas mais um campo de descanso para os mortos, até alguém mexer no que não devia. O cemitério era pequeno, cercado por uma cerca de madeira gasta, com cruzes tortas de madeira de lei e algumas lápides de cimento grosso cobertas de limo. Lá descansavam os primeiros moradores da vila, padres antigos, parteiras, lavradores e até um coronel do tempo do Império, cujo túmulo era o único com grade de ferro e pedra de mármore. Nunca houve ali problemas. Até a seca daquele ano, quando a terra começou a rachar, e um grupo de homens contratados pela prefeitura foi enviado para rebaixar o solo do cemitério e ampliar o espaço para novos enterros. Dentre esses homens estava Norberto, um sujeito que viera de longe, grosso no trato e seco no respeito. Ao lado de outros 5 peões, ele trabalhou cavando valas, empilhando ossos em sacos plásticos, limpando túmulos e, sem que ninguém soubesse ao certo porquê, começou a enterrar os corpos, de cabeça para baixo. Diziam que era mais rápido, que ocupava menos espaço, que era tradição em certos lugares. Mas o povo da vila, quando soube, tremeu. Porque ali, entre os antigos, havia um ditado claro: enterrou de cabeça para baixo, a alma volta para andar. Foi na semana seguinte que o silêncio das madrugadas começou a ser rasgado por sons estranhos. Passos lentos na estrada de terra, portões que se abriam e fechavam sozinhos, cães que latiam para o nada e galinhas encontradas mortas com as patas viradas para o céu. A primeira a ver algo foi Dona Ercília, que morava bem em frente ao cemitério. Jurou aos prantos que viu 3 figuras atravessarem o portão enferrujado por volta das 2 da manhã. Andavam devagar, como se estivessem aprendendo a usar as pernas. Os rostos, disse ela, estavam pálidos, mas não havia olhos. Só buracos escuros. Os relatos se multiplicaram. O padeiro, que madrugava para acender o forno, viu uma mulher de vestido antigo parada na esquina, olhando para a cruz da capela. O vaqueiro do sítio dos Batistas jurou ter seguido pegadas que saíam do cemitério e sumiam bem no meio do milharal. O filho do farmacêutico, um rapaz descrente, zombou da história e apostou que dormiria dentro do cemitério uma noite. Pela manhã, encontraram o saco de dormir vazio e suas botas alinhadas perfeitamente aos pés de uma cova recém-aberta. A vila se calou. As rezas voltaram. As portas passaram a ser trancadas com cruz de palha e ramo bento. E foi então que o padre Clementino, homem velho e cansado, revelou o que sabia. Disse que aquele cemitério fora consagrado segundo os antigos ritos. O corpo vai à terra com os pés voltados para o leste, pois quando o chamado final vier, o morto se levantará para o sol nascente. Inverter esse descanso era provocar a alma, fazê-la subir pelo lado errado. Norberto foi embora sem dar explicações. Os demais peões não falavam sobre o que aconteceu durante o serviço,
Mas 2 deles sumiram poucos meses depois. Um foi encontrado na beira de um córrego, com os pés enterrados e o corpo para cima, como planta maldita brotando do chão. O outro enlouqueceu, andava pelas ruas repetindo a mesma frase: "Eles estão de cabeça para baixo, não sabem mais dormir." Padre Clementino tentou realizar uma nova bênção no cemitério. Passou 3 noites lá dentro rezando. No 3º dia pela manhã, a cruz do altar estava virada para o chão. E no livro de orações, alguém havia escrito com carvão: "Deixem-nos sair como entraram." Desde então, ninguém mais enterra seus mortos ali. A vila construiu um novo cemitério do outro lado da serra. O antigo foi fechado, mas ninguém ousa tocar nos túmulos invertidos. Ainda hoje, quem passa pela estrada de terra nas madrugadas pode ver pegadas saindo do portão, nunca entrando. E nas noites mais quietas, se o vento parar e os galhos das árvores se aquietarem, é possível ouvir o rangido da madeira das cruzes, como ossos se ajustando. Em Pedra Moída, o medo não tem nome, tem passos, e toda criança aprende cedo. Nunca olhe para trás se ouvir passos à noite. Pode ser alguém procurando os pés, porque quando o descanso é virado, o sono dos mortos se transforma em caminhada, e há quem diga que um dia todos eles vão chegar até a vila. A bengala do tio Aloísio. Vixe, compadre, essa história tem um quê de mistério e um tanto de puxão de orelha do além. Bengala que some e reaparece toda vez que tem briga na família. Ah, isso é aviso do finado para pôr ordem na casa. Senta aí, mas senta com a alma em paz, que vou te contar o causo da bengala do tio Aloísio. Lá nas terras de Minas Gerais, no sul do estado, entre as montanhas que desenham o horizonte e as cidades que guardam o charme do tempo antigo, tem um lugarzinho pacato que a gente chama de Vale da Harmonia. O nome já diz tudo. Era um povoado onde a vida corria tranquila, com suas casinhas simples e seus vizinhos que se ajudavam. A gente dali era de riso fácil, de um bom cafezinho e de uma prosa comprida na varanda. Mas como em toda a família, mesmo nas mais unidas, vez ou outra, um desentendimento azedava o dia. No Vale da Harmonia, vivia a família do finado tio Aloísio. O tio Aloísio foi um homem respeitado, de bom coração, mas que não gostava de confusão. Ele era do tipo que ajeitava as brigas, que acalmava os ânimos e que sempre defendia a união familiar acima de tudo. Nos últimos anos de vida, ele andava sempre com sua bengala, uma bengala de madeira escura, com um cabo curvo e umas marcas do tempo. Ela era quase uma extensão dele, um apoio para seus passos, e diziam alguns, um símbolo de sua autoridade. Mansã, acontece que depois que o tio Aloísio partiu para o outro plano, a bengala dele, que tinha ficado guardada num canto da sala, começou a fazer umas artes. Ela desaparecia do lugar onde estava e aparecia em outro cômodo da casa. E o mais intrigante, isso só acontecia quando alguém da família brigava. A primeira vez foi numa tarde de domingo. Os netos do tio Aloísio, o Toninho e a Ritinha, estavam discutindo por causa de uma bola. A discussão foi esquentando, os gritos começaram e a dona Clara, esposa do tio Aloísio, já ia intervir. Quando ela entrou na sala, a bengala que estava encostada no sofá simplesmente não estava mais lá. Procuraram por tudo, em todos os cantos. Minutos depois, quando a briga já tinha amainado e os 2 netos estavam de bico, a dona Clara foi para a cozinha pegar um copo d'água e lá estava a bengala, encostada na parede, como se tivesse ido parar lá sozinha. O povo da família achou estranho, mas deixou para lá. Pensaram que alguém tinha mudado de lugar sem querer, mas o fenômeno começou a se repetir. Se a dona Clara e a filha dela, a Marieta, brigavam por causa de algum palpite na cozinha, a bengala sumia do quarto e aparecia na sala. Se os irmãos do tio Aloísio, que vinham visitar,
se desentendiam por política, a bengala desaparecia do quintal e surgia no corredor. Era como se a bengala tivesse vida própria e uma missão: alertar sobre as desavenças. A lenda da bengala do tio Aloísio se espalhou não só pela casa, mas por todo o Vale da Harmonia. Os vizinhos que ouviam as histórias balançavam a cabeça e diziam: é o finado tio Aloísio dando um jeito na família. Ele não gosta de briga, nem depois de morto. Teve um dia que a família toda estava reunida para um almoço de domingo, e uma discussão feia começou entre primos por causa de uma herança distante. A voz subia, os ânimos esquentavam. A bengala que estava no pé da cama do tio Aloísio simplesmente sumiu. A discussão seguiu e ninguém notou. Mas quando a briga atingiu o ponto mais alto, com gente já querendo ir embora, a bengala, para espanto de todos, apareceu no meio da mesa da cozinha, derrubando um copo e fazendo um barulho seco. O susto foi tão grande que a briga parou na hora. Todos se entreolharam, apavorados. E depois, em silêncio, foram para seus cantos, pensando na mensagem do tio Aloísio. O mistério sobrenatural não tem explicação. Ninguém consegue entender como a bengala se move sozinha. O padre Joaquim, que visitava o Vale da Harmonia, tentou benzer a bengala e a casa, mas ela continuava a aparecer em cômodos diferentes toda vez que uma briga eclodia. O padre, com um sorriso no canto da boca, dizia: é a prova de que o amor de família não morre e que o tio Aloísio continua zelando pela paz dos seus. É uma bênção, não um castigo. Até hoje, no Vale da Harmonia, a bengala do tio Aloísio continua na casa da Dona Clara ou de seus descendentes. Ela é guardada com carinho, mas também com um certo receio. E sempre que uma discussão começa a esquentar, alguém da família já corre para procurar a bengala ou espera que ela apareça como um aviso do além, porque a bengala desaparecida é um lembrete constante de que a união familiar é um tesouro e que o espírito do tio Aloísio, mesmo depois de morto, ainda zela pela harmonia, mostrando que o amor e a paz podem se manifestar de formas misteriosas, até mesmo através de uma velha bengala. A gaiola quebrada do papagaio falante. No centro antigo da cidadezinha de Arraial dos Nogueiras, encostada num vale de serras baixas e brisas mornas do interior de Minas Gerais, havia uma casa de muros altos e pintura descascada que, mesmo maltratada pelo tempo, parecia não querer desabar. Era ali que morava a falecida Dona Hermínia, uma professora aposentada, conhecida por seus olhos espertos e pelas conversas intermináveis com o papagaio que criara desde jovem, o Louro. Louro era um papagaio verde, bicudo, de gênio forte e fala afiada. Sabia repetir nomes, palavrões, trechos de músicas e até a ladainha do terço que Dona Hermínia rezava todo fim de tarde. Diziam que ele entendia tudo e sabia guardar segredo como ninguém. O povo ria ao passar pela casa e ouvir o papagaio xingar os políticos ou chamar pela vizinha fofoqueira. Em 1985, Louro morreu. Foi um choque para a velha professora, que jurou nunca mais criar outro bicho. Enterrou o papagaio aos pés da goiabeira do quintal, numa cerimônia singela, com lágrimas e preces. Mas a gaiola, enferrujada, com a portinha quebrada, ficou ali, pendurada no alpendre da casa. Em memória dele, dizia ela. E foi aí que a história começou. Na semana seguinte ao enterro, os vizinhos passaram a ouvir uma voz familiar vinda da casa. Ô Hermínia, liga o rádio, mulher! A frase era idêntica à que Louro gritava todas as manhãs. No início, acharam que era imaginação ou lembrança, mas as frases se repetiam. Fecha essa janela que vai chover. Ou, cadê meu biscoito de polvilho? Tudo dito com a mesma entonação debochada do velho papagaio. Dona Hermínia, ao ser questionada, empalideceu. Disse que também ouvia,
mas que não havia mais nada vivo naquela gaiola. O mais estranho: as frases eram novas. Coisas que haviam sido ditas por ela mesma naquela semana, sozinha dentro da casa. O papagaio morto, ao que parecia, continuava ouvindo e repetindo. Alguns moradores começaram a evitar passar pela rua. Crianças atravessavam para o outro lado, e mesmo os mais céticos admitiam. A gaiola vazia tremia às vezes, como se um peso invisível a balançasse com leveza. À noite, durante as chuvas, era possível ouvir um "canta, tempestade, canta", frase que Louro nunca dissera em vida. Certa feita, um grupo de curiosos pediu para entrar na casa. Levaram câmeras, gravadores, equipamentos, nada captaram de extraordinário, mas um deles, um moço que usava boné vermelho, saiu correndo sem dizer palavra. No dia seguinte, contou ao padre da cidade que, ao olhar para a gaiola, viu 2 olhos amarelos brilhando dentro dela, por um instante só. Com a morte de Dona Hermínia, em 1992, a casa ficou fechada. Mas ninguém teve coragem de tirar a gaiola. Ela segue lá, pendurada e torta, com a portinha aberta e as hastes enferrujadas. Nos dias quentes, ainda se ouve, entre o canto das cigarras e o som dos rádios velhos, a voz do Louro. "Hermínia, cê tá aí? Me responde, mulher." Os mais antigos dizem que é a alma da velha professora que volta para visitar, ou talvez seja o espírito do próprio Louro, preso ao último lugar onde foi amado. Outros acham que é só o vento passando pela estrutura oca da gaiola e criando ilusões. Mas todos concordam numa coisa: ninguém se atreve a derrubar a gaiola ou se aproximar dela à noite. Essas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum curioso ou descrente disposto a se aproximar da gaiola. E quem sabe ouvir, bem de perto, uma nova frase que ninguém jamais disse, e que pode ser a última que você vai escutar. O último convidado. Vixe, compadre, essa história tem um arrepio que vem do tempo antigo e um mistério que faz a gente tremer na base. Um homem que some na névoa, rindo alto, depois de te levar para um casarão em ruínas e ainda por cima de roupa colonial. Ah, isso é coisa de outro mundo, de alma que não descansa e gosta de pregar um susto. Senta aí, mas senta longe de qualquer rua escura de sexta-feira à noite, que vou te contar o causo do último convidado. Lá nas terras históricas de Minas Gerais, no coração do Caminho Real, onde as igrejas barrocas guardam séculos de fé e os casarões coloniais contam histórias de um tempo que não volta mais, tem a cidade de Congonhas. Não é uma cidade grande, não. É um lugar que respira o passado, com suas ladeiras, suas pedras e a fé que move montanhas, visível nas obras do Aleijadinho. O povo dali é de fala mansa, mas de um respeito danado pelas lendas e mistérios que vêm das gerações passadas. Porque em Congonhas, meu amigo, o véu entre o tempo de agora e o tempo de antes é mais fino que fio de teia. Acontece que em Congonhas, nas noites de sexta-feira, quando o sol já se pôs e a lua se esconde atrás das nuvens, um mistério antigo se manifesta. As ruas estreitas, que de dia são cheias de gente, de noite ficam quase desertas, e o silêncio pesado só é quebrado pelos passos de quem precisa andar por ali. E é nessas noites que ele aparece. É um homem, não um homem comum, não. Um homem vestido com roupas da época do Brasil colonial. Casaca, calças justas, peruca branca e umas fivelas nos sapatos, como se tivesse saído de um retrato antigo. Ele aparece de repente, sem fazer barulho, e sempre tem a mesma pergunta na ponta da língua. Ele para a quem encontra na rua e, com a voz mansa, mas com um brilho estranho nos olhos, pergunta: "Meu bom senhor, ou minha boa senhora, por obséquio, poderia me ajudar?"
Sou o último convidado e preciso chegar ao casarão de festas para o sarau da Marquesa de Santos. Poderia me indicar o caminho ou mesmo me acompanhar, já que a noite é escura e não consigo ver bem? A Marquesa de Santos, para quem não sabe, era uma figura importante nos tempos do Império, e os saraus eram festas de gala que aconteciam nos casarões da elite. A história dela é conhecida em Minas e em Congonhas, um casarão de ruínas que pertencia a uma família nobre é tido como lugar onde essas festas aconteciam. Pois bem, quem ouve o pedido do homem, muitas vezes por educação ou por pena, aceita ajudar. Ele anda na frente com passos leves e quem o acompanha sente um frio na barriga, uma sensação estranha, mas a curiosidade e a vontade de ajudar falam mais alto. Eles caminham pelas ladeiras de Congonhas, passando por casarões antigos e igrejas silenciosas, até chegarem ao local indicado. Quando finalmente alcançam o casarão de festas, o susto é grande. O casarão não é um lugar de festa, não. É uma ruína, paredes caídas, teto desabando, mato tomando conta de tudo. Um lugar abandonado, esquecido pelo tempo. A pessoa que acompanhou o homem fica pasma, sem entender nada. Olha para o casarão em ruínas, depois para o homem, querendo uma explicação. Mas a explicação não vem. O misterioso convidado não espera. Ele simplesmente desaparece no meio de uma névoa que surge do nada, densa e fria, envolvendo o casarão e o homem. Enquanto a névoa o engole, um som estranho, um som de gargalhada alta e debochada ecoa pelo ar, vindo do lugar onde ele estava, uma gargalhada que não é de gente, que é de gelar a alma. Quem fica ali sozinho, no meio das ruínas, com o cheiro da névoa e o eco da gargalhada no ouvido, sente o terror tomar conta. As pernas tremem, o corpo gela. É um medo que não tem explicação, que vem de um lugar que a gente não conhece. E o caminho de volta para casa? Ah, compadre, o caminho de volta para casa é um suplício. A pessoa anda sem rumo, com a cabeça confusa, com o medo grudado na alma. Muitos juram que sentem presenças, que ouvem sussurros, que veem vultos nas sombras. Dizem que só com muita reza e fé nos céus é que a pessoa consegue voltar para casa e, quando volta, chega pálida, com os olhos fundos e leva dias para se recuperar do susto. Nunca mais andam nas ruas de Congonhas em noite de sexta-feira. O mistério sobrenatural não tem explicação até hoje. Ninguém sabe quem é o homem da roupa colonial, nem por que ele prega essa peça nas pessoas. Alguns dizem que é a alma de um nobre que morreu antes de ir a um sarau e agora ele está condenado a buscar a festa que nunca aconteceu. Outros que é o próprio diabo, que se disfarça para zombar dos incautos e assustar os vivos. Até hoje, em Congonhas, nas noites de sexta-feira, o povo evita andar sozinho nas ruas e, se por acaso alguém ver um homem de roupa colonial pedindo ajuda, a sabedoria popular manda desviar o caminho, rezar em silêncio e agradecer a Deus por não ter se tornado o próximo a encontrar o último convidado e ser levado para o casarão em ruínas, com o eco da gargalhada do além a assombrar seus passos de volta. A mulher do brinco de pérola. Nas festas de salão do interior mineiro, onde o acordeão gemia notas tristes e o sapateado fazia o chão tremer de alegria, havia sempre espaço para histórias estranhas. Dessas que ninguém quer falar em voz alta, mas que moram no ouvido de quem vive entre rezas e superstições. Em certo salão, famoso por abrigar bailes de aniversário e casamentos, erguiam-se paredes largas de adobe e telhado colonial, ladeado por lamparinas que tremulavam nas madrugadas, projetando sombras dançantes pelo salão comprido.
Lá aparecia, de tempos em tempos, uma mulher de beleza fora do comum. Alta, cabelos negros lisos descendo até a cintura, pele tão pálida que chegava a brilhar à luz das lamparinas. Mas o que mais chamava a atenção era o brinco que usava. Uma pérola única, redonda, tão perfeita que parecia viva, pendendo de sua orelha fina, reluzindo como se captasse o menor raio de luz. Diziam que ninguém a conhecia de verdade. Chegava sozinha, sem acompanhante, sempre num vestido branco antigo, florido e um sorriso doce que não combinava com seus olhos parados, fundos, como quem já viu coisas demais. Caminhava pelo salão quase sem fazer ruído, aproximando-se dos rapazes, um a um, estendendo a mão para convidá-los a dançar. Sua voz era suave, como música, e ninguém sabia dizer de onde vinha. A maioria aceitava, atraída por aquela beleza misteriosa. Mas os que recusavam, por medo ou vergonha, pagavam um preço alto. Era nessas casas, no silêncio do quarto escuro, que vinham os sonhos mais terríveis. O moço sonhava com ela de novo, parada diante da cama, o mesmo sorriso no rosto. Aos poucos, a mulher erguia o braço e mostrava o brinco de pérola, que crescia, se alongava como uma corda viva, enrolando em volta de seu pescoço até apertar-lhe a garganta. Então ela mesma se enforcava diante do sonhador, os olhos arregalados, sem ar, até tombar morta. Quem acordava desses sonhos trazia no corpo um arrepio gelado e, às vezes, uma marca vermelha no pescoço, como se a pérola tivesse realmente roçado sua pele. A partir de então, nunca mais podiam dormir em paz, pois bastava fechar os olhos que a figura voltava, noite após noite, repetindo o convite para dançar. E cada recusa era um novo pesadelo. Muitos homens, depois de passarem por isso, começaram a aceitar o convite, mesmo com medo. Dançavam com ela, sentindo um frio mortal brotar de suas mãos delicadas. Diziam que o corpo dela não tinha calor, que o perfume era doce demais, quase podre, como flores velhas. Mas a dança acabava sem tragédia. Bastava seguir os passos dela, sem tentar fugir. Certa vez, um moço vindo da capital quis se exibir e riu quando a mulher do brinco de pérola estendeu a mão para ele. Desprezou o convite, zombando de sua roupa antiga. Naquela mesma noite, acordou gritando, sufocado, sentindo o brinco apertar-lhe a garganta. Foi encontrado morto ao amanhecer com a marca roxa de um cordão fino enroscado no pescoço. Depois disso, o povo não teve mais coragem de zombar. Se a vissem chegar, já abriam espaço, e todo homem se oferecia para ser seu par, com medo do preço da recusa. Ela dançava com calma, girando sem pressa, o rosto tão próximo que se via na pérola o reflexo da própria alma. No fim da música, ela agradecia com um leve sorriso e desaparecia entre as sombras do salão. Não havia quem dissesse ter visto a porta bater, nem seus passos no chão de tábuas. Sumia como névoa, deixando apenas o cheiro de flores mortas e o eco do acordeão ainda suspenso no ar. Até hoje, se alguém ousa negar-lhe a mão, basta esperar pela madrugada. No sonho, ela surge de novo, segurando aquele brinco branco como lua, que se enrola como cobra venenosa, apertando, até não restar nada além de silêncio e terror. Essas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum desavisado que, cheio de coragem boba, se recusa a dançar e acaba, no fim das contas, preso ao laço frio de uma pérola que não perdoa quem lhe nega um compasso. A lenda da peneira que gira sozinha. Nos confins do interior de Goiás, onde o cerrado se estende em ondas amarelas e castanhas, queimado pelo sol implacável e retorcido pelas chuvas repentinas, havia uma fazenda antiga, de terra roxa, cheia,
de cupinzeiros enormes e cercas de arame farpado que se perdiam no horizonte. Chamava-se Fazenda do Mato Largo, um lugar marcado por histórias de gente brava, rezas fortes e medos antigos que corriam de boca em boca, passando de pai para filho, como um aviso sussurrado na beira do fogão a lenha. O ar, ali, tinha cheiro de fumaça de roça, de esterco seco e de mato esmagado. Nos fins de tarde, as cigarras gritavam tanto que parecia que a terra inteira chorava, enquanto o vento sacudia o capim alto, encobrindo passarinhos e pequenos lagartos, que fugiam para seus esconderijos antes do anoitecer. O casarão principal ficava no alto de um morro suave, feito de taipa, pintado de branco, com janelas verdes e um alpendre largo que vivia tomado de latas, ferramentas velhas e arreios pendurados. O telhado de telha-canal, meio torto, rangia com qualquer ventania, dando a impressão de que ia voar a qualquer instante. Atrás do casarão, separando a área de moradia do terreiro de trabalho, havia um galpão de madeira antiga, de tábuas carcomidas e cheiro de óleo queimado, onde os colonos guardavam milho, feijão, sacas de café, cordas, redes furadas e toda sorte de tralha que ninguém mais usava. Era nesse galpão, num canto de bancada coberta de pó, que morava o maior medo daquele povo. Sobre uma mesa de madeira grossa, marcada de cupim e tempo, repousava uma peneira de palha, dessas de separar grão, já desfiada, os fios de arame aparecendo como ossos expostos. Ninguém sabia ao certo de onde tinha vindo, quem a trouxera, ou quem primeiro a deixara ali. Só se sabia que depois que a peneira chegou, as mortes estranhas começaram. O povo dizia que ela girava sozinha. Ninguém encostava, ninguém soprava, ninguém mexia, mas de repente ela começava a rodar. Devagar, rangendo no tampo da mesa, como se fosse um brinquedo de criança possuído por algum espírito ruim. Girava, 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 até apontar sua parte rasgada para alguém que estivesse dentro do galpão. E aí não tinha jeito. Quem fosse apontado pela fenda da peneira morria em pouco tempo. O primeiro a cair foi o filho do capataz, menino de 10 anos, que vivia correndo atrás de codorna no quintal. Entrou no galpão para buscar corda. A peneira girou, parou apontada nele. E 3 dias depois, o moleque amanheceu sem vida, frio, sem marca nenhuma, sem ferida, sem nada. Depois, foi uma moça chamada Ana Felícia, lavadeira, que foi buscar sabão na prateleira e teve o nome marcado pelo buraco da peneira. Em menos de uma semana, caiu dura no terreiro. O balde ainda na mão, os olhos abertos sem piscar. A partir daí, ninguém quis chegar perto do galpão. Mas a fazenda não podia parar, e os patrões não tinham coragem de jogar a peneira fora. O velho dono, seu custódio, rezava toda noite na sala, velas acesas, latas de sal grosso nos cantos, tentando conter o que chamava de maldição de vento. Mas nem reza braba segurava. Bastava alguém entrar lá para buscar uma enxada, um arame, qualquer besteira. E pronto. Se a peneira resolvesse girar, podia encomendar a alma. O povo da roça, supersticioso como só, começou a vigiar quem ia para o galpão, tentando evitar tragédia. Havia quem gritasse de fora, quem mandasse criança entrar primeiro, quem fosse no escuro para não ver a peneira girando. Mas sempre, de tempos em tempos, a coisa rodava, apontava e levava mais um. Diziam que a peneira tinha sido trazida de outra fazenda muito longe, lá para os lados de Bonfim de Minas, onde houve uma matança de gente inocente durante uma briga de terras. Falaram que o dono da outra fazenda misturou sangue humano na palha enquanto trançava a peneira para se vingar de um inimigo, e que depois ela ganhou vontade própria. Mas ninguém tinha certeza de nada. O certo era que, desde que ela chegou, a morte passou a morar em Mato Largo como um morador a mais. Os vaqueiros se benziam antes de chegar perto. As mulheres rezavam terços dobrados.
Crianças evitavam até brincar do lado de fora, com medo de ouvir o rangido da peneira começando a girar lá dentro. À noite, muitos juravam escutar um sussurro vindo do galpão, como se alguém rezasse baixinho, chorando, pedindo desculpa. Seu custódio, cada vez mais velho e cansado, chamou um padre da cidade vizinha, um homem magro e calado, chamado Padre Alberto, que veio com água benta, crucifixo e rezas latinas. O padre entrou firme no galpão, aspergiu água, mandou a peneira para o inferno, quebrou a mesa com um machado e saiu rezando em voz alta. O povo suspirou aliviado. Parecia acabado. Mas, na mesma noite, a peneira apareceu de novo, inteira, em cima de outra mesa no mesmo canto, girando devagarinho, como se zombasse de todo mundo. O padre foi embora correndo, nunca mais voltou. Aos poucos, a fazenda foi se esvaziando. Colonos se mudaram, roceiros sumiram sem dar notícia, bois foram vendidos a preço de banana. Restaram só o velho custódio, sua filha Teresa e um ou outro, empregado muito sem opção na vida. Mesmo assim, ninguém tinha coragem de desmanchar o galpão. Diziam que se a peneira fosse destruída, a maldição se espalharia pelo resto da casa e todos morreriam de uma vez só. Assim se passaram anos. Um silêncio doentio tomando conta daquelas terras. O mato invadiu a estrada, cobriu as cercas, engoliu até o terreiro de café. O gado sumiu, o cheiro de capim queimado tomou conta do ar. Teresa, a filha do patrão, passou a viver trancada, costurando bonecas de pano sem falar com ninguém. O pai, já cego, se arrastava com uma bengala, murmurando ladainhas. Até que chegou um forasteiro. Era sempre um forasteiro nessas histórias. Chamava-se Ambrósio, um homem forte, com jeito de quem já tinha visto muita desgraceira. Contava que era rezador de quebranto, que já tinha ajudado a estancar a assombração de mina abandonada e até praga de cobra falante no norte de Minas. Trouxe umas garrafas de pinga, um terço preto e uns galhos de arruda. Logo que entrou na fazenda, sentiu o ar pesado, o medo quase grudado na pele do povo, pediu para dormir no galpão, o que deixou todo mundo arrepiado, mas ele não quis saber. Disse que tinha de encarar a coisa de frente e lá foi ele, sozinho, pendurando seus terços, borrifando pinga no chão, acendendo vela preta, que ele dizia ser vela de cortar demanda. Naquela noite, ninguém pregou o olho. O rangido da peneira ecoou pela casa toda, um barulho comprido, como de porta de cemitério. Depois, silêncio. O vento parou de soprar. Os sapos calaram, até os cachorros sumiram. Quando o sol saiu, Ambrósio estava deitado no chão do galpão, pálido, os olhos arregalados, as mãos cruzadas sobre o peito, morto. E a peneira, intacta, rodando, apontava bem para ele. Foi quando o custódio entendeu que a maldição não ia acabar nunca. Mandou murar o galpão, tijolo sobre tijolo, sem porta nem janela, enterrando a peneira lá dentro, como quem tranca um bicho feroz numa jaula. Depois disso, ninguém mais entrou lá. Os anos passaram. Custódio morreu de velhice, Teresa foi levada por parentes para a cidade, e a fazenda ficou abandonada, comida pelo mato, coberta de eras até o telhado desabar. O galpão murado, porém, continuou firme, como um túmulo, guardando o segredo terrível da peneira. Hoje, quem anda por aquelas bandas nem sabe direito onde ficava a casa, mas ainda enxerga de longe o quadrado de tijolo no meio do matagal. Alguns meninos curiosos se aproximam, jogam pedra, tentam ouvir o que há lá dentro. Dizem que, se encostar o ouvido na parede, dá para escutar um rangido baixo, bem de leve, como de palha raspando na madeira. Um rodar lento, sem pressa, que nunca para. E há quem jure que, em noite de lua cheia, se alguém estiver doente ou marcado pela sina, a peneira gira tão forte lá dentro que faz até a parede tremer. E a fenda antiga, aquela parte rasgada,
sempre aponta na direção da alma que será levada em breve. Assim, a lenda da peneira que gira sozinha sobreviveu ao tempo, passando de voz em voz, como um aviso sinistro de que a morte, quando põe a mão, não solta mais. E que, em certas partes do Brasil profundo, até os objetos aprendem a sentir ódio e a escolher quem vai ser o próximo a partir. O homem que morava na garrafa. Na beira do Rio das Bicas, que serpenteia lento entre pedras redondas e capins altos, a vila de São Raimundo do Porto vivia sua rotina de sempre. Gente pescando com vara de bambu, roupas secando nos varais de arame e o sino da capela, chamando para a missa das 6. O lugar era calmo, de fala mansa e passos lentos, acostumado a respeitar a água como quem respeita um santo. Porque ali todo mundo sabia que rio não é só correnteza. É caminho de lembrança, de promessa e de coisa que a gente não entende. Foi numa tarde de fim de verão, quando a água ainda corria barrenta depois das chuvas, que um grupo de meninos achou a garrafa. Estava enroscada nos galhos de um pau caído na beira do barranco. Era grande, de vidro grosso e verde escuro. Tão escuro que nem dava para ver o que tinha dentro. Fechada com um tampão de cera preta, selada de um jeito que ninguém da vila lembrava de ter visto igual. Os meninos, curiosos, levaram a garrafa para Dona Zefa, a parteira mais velha do lugar. Mulher sabida, rezadeira forte, que enxergava muito além dos olhos. Ela pegou a garrafa, olhou de todos os lados, cheirou a cera, coçou o queixo e disse num sussurro: "Isso aqui não devia ter saído do fundo do rio." Mandou que jogassem de volta, mas a meninada, cheia de coragem boba, resolveu abrir. Fizeram força até quebrar o lacre e ouviram um estalo seco, como suspiro preso havia muito tempo. Depois disso, nada pareceu diferente. Até anoitecer. Naquela mesma noite, a casa de Dona Zefa ficou estranha. A lamparina se apagava sozinha, portas batiam mesmo sem vento e por trás das paredes vinha um choro baixo, contínuo, que não parecia de gente viva nem de bicho conhecido. O pior foi quando Dona Zefa notou que um anel antigo, guardado há anos no oratório, havia sumido. E não foi só ela. Na vila toda começaram a desaparecer objetos. Rosários, retratos de família, chaves, dinheiro escondido na lata de farinha. Sumiam sem deixar rastro, como se alguém viesse buscar na calada da noite. E sempre, antes do roubo, ouviam o mesmo choro, como lamento de alma cansada. Teve quem sonhasse com um homem encolhido dentro de um vidro. Pele escura, olhos fundos, as mãos batendo na parede de vidro, implorando para sair. Diziam que era um encantado, preso em garrafa por feitiço antigo, jogado no rio para não fazer mal a ninguém. Mas quem soltasse teria que pagar o preço, deixar o homem terminar o que não terminou em vida. Dona Zefa chamou o padre, chamou o rezador, chamou até gente de fora. Ninguém conseguiu calar o choro, nem devolver os objetos roubados. Às vezes, eles reapareciam, mais quebrados, ou molhados de água barrenta, largados nos quintais. Como se o dono da garrafa brincasse de devolver, mas sem largar o aperto. Na beira do rio começaram a ver pegadas frescas saindo da água, pés grandes, fundos na lama, como se alguém pesado andasse por ali. Mas não tinha marca de volta, só de quem vinha. E de madrugada, algumas pessoas viram a tampa de cera boiando na beira, indo e voltando conforme a correnteza, como se fosse procura de dono. As crianças foram proibidas de chegar perto da água depois do anoitecer. Os pescadores benziam a canoa antes de entrar no rio. E quem precisava passar pela estrada perto da margem contava que sentia um arrepio, um vento gelado e às vezes escutava um sopro dentro do ouvido. "Me fecha de novo!"
Mas ninguém teve coragem de tentar selar a garrafa outra vez, nem de procurar onde foi parar. Dizem que quem abre não pode prender de novo, e que o homem que morava lá dentro já se espalhou pela terra, bebendo cada lembrança que puder, até se sentir inteiro. Hoje, em São Raimundo do Porto, toda vez que algo some sem razão, ou quando se escuta choro baixo no terreiro durante a noite, o povo não xinga nem reclama. Só faz o sinal da cruz e reza, baixinho, para a alma do homem preso no vidro encontrar paz. Manda se viemos que a gente vive para completar a sua história. Ah, boa história. A estátua que chora sangue. Meu compadre, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é contar a história das coisas do outro mundo que acontece na roça. E destas histórias, quando a gente ouve história de assombração acontecendo com estátua, aí que a gente gosta mais ainda. Se achegue mais para te contar esta história com todos os detalhes. No coração de Minas Gerais, aninhada em um vale verdejante e banhada pelo sol que dourava as montanhas, ficava a pequena e pacata cidade de Santa Rita do Amparo. Era um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar, onde as casas coloniais de janelas coloridas se debruçavam sobre ruas de paralelepípedos e o cheiro de café coado pairava no ar. A vida em Santa Rita era simples, regida pela fé e pelas tradições passadas de geração em geração. No centro da cidade, na Praça da Matriz, ficava o orgulho dos moradores, uma imponente estátua de mármore branco, esculpida com maestria por um artista local há mais de um século. Era a estátua da Virgem da Piedade, uma representação de Nossa Senhora com o Cristo morto nos braços, um símbolo de fé e compaixão para todos os católicos de Santa Rita. A estátua, com seus traços delicados e sua expressão de dor serena, era um ponto de encontro, um local de oração e de descanso para os idosos que passavam as tardes sentados nos bancos da praça. Mas a beleza e a serenidade da estátua da Virgem da Piedade escondiam um segredo macabro. Uma lenda que gelava a espinha e que de tempos em tempos se tornava uma realidade aterrorizante. Em noites especiais, quando a lua estava cheia e o céu se cobria de nuvens escuras, um fenômeno inexplicável acontecia. A estátua começava a chorar lágrimas de sangue. Não eram apenas manchas vermelhas ou reflexos da luz. Eram lágrimas densas, escuras, que escorriam dos olhos da Virgem, traçando um caminho rubro pela face de mármore, pingando no colo do Cristo e manchando o pedestal. O cheiro, diziam alguns, era metálico, como de sangue fresco. A visão era perturbadora, um sacrilégio para alguns, um milagre sombrio para outros. A primeira vez que o fenômeno foi registrado, há décadas, causou pânico na cidade. O padre Eustáquio, o pároco da época, um homem de fé inabalável, tentou explicar o inexplicável. Falou em milagre, em sinal divino, em um aviso dos céus. Mas o medo era maior que a fé. As pessoas evitavam a praça nas noites de lua cheia e as crianças eram proibidas de sequer olhar na direção da estátua. Com o tempo, o fenômeno se tornou parte do folclore de Santa Rita do Amparo. As noites especiais eram sempre as mesmas, noites de lua cheia que coincidiam com datas de grandes tragédias na história da cidade. O dia do grande incêndio que destruiu metade do vilarejo, o aniversário da enchente que levou muitas vidas, a data da misteriosa epidemia que dizimou famílias inteiras. Nestas noites, o choro de sangue da Virgem da Piedade era um lembrete sombrio de que o passado por vezes se recusava a ser enterrado.
Muitos tentaram explicar o fenômeno de forma racional. O Dr. Álvaro, o médico da cidade, o homem de ciência, sugeriu que poderia ser alguma reação química do mármore com a umidade do ar ou algum tipo de fungo que produzia pigmentos vermelhos. Ele coletou amostras das lágrimas, mas os resultados dos exames eram inconclusivos. Não era sangue humano, mas a composição química era estranha, sem uma explicação lógica. O mistério da estátua que chora sangue se tornou a lenda mais famosa de Santa Rita do Amparo. Atraía curiosos de outras cidades, mas afastava os que temiam o sobrenatural. Para os moradores, era um fardo, um lembrete constante de que, mesmo em um lugar tão pacato, o inexplicável podia se manifestar de forma aterrorizante. E o que mais intrigava era o porquê. Por que a Virgem da Piedade chorava sangue? Que dor ou que segredo a estátua guardava em seu mármore frio que a fazia derramar lágrimas tão sombrias em noites especiais? A resposta a essa pergunta era o que todos em Santa Rita do Amparo desejavam, mas ninguém ousava procurar. O mistério das lágrimas de sangue da Virgem da Piedade não era apenas uma lenda para os moradores de Santa Rita do Amparo. Era uma realidade palpável, um evento que se repetia com uma frequência inquietante e que marcava o ritmo da vida na cidade. As noites especiais eram aguardadas com uma mistura de pavor e fascínio. Os mais velhos, que haviam testemunhado o fenômeno por décadas, contavam histórias arrepiantes sobre o que acontecia na praça quando a estátua chorava. Dona Gertrudes, a florista da praça, uma mulher de fé inabalável e voz suave, jurava que nas noites de choro ela ouvia lamentos e sussurros vindos da estátua, como se a Virgem estivesse expressando uma dor profunda e antiga. Ela via vultos dançar na névoa que se formava ao redor da estátua e sentia um frio incomum, mesmo em noites quentes. Para Dona Gertrudes, as lágrimas de sangue eram um sinal divino, um aviso, mas ela não sabia decifrar mensagem. O padre Miguel, o novo pároco de Santa Rita do Amparo, um homem jovem e cheio de energia, chegou à cidade com a missão de modernizar a paróquia e, se possível, desvendar o mistério da estátua. Ele era cético em relação ao sobrenatural, mas respeitava a fé do povo. Tentou a princípio ignorar as lendas, mas o fenômeno era tão real e impactante que ele não podia simplesmente descartá-lo. Ele coletou mais amostras das lágrimas e enviou para laboratórios mais avançados, mas os resultados eram sempre os mesmos. Uma substância com características de sangue, mas sem DNA humano. Uma composição inexplicável que desafiava a ciência. O padre Miguel então decidiu mergulhar na história da cidade, buscando nos arquivos da paróquia e nos registros da prefeitura alguma pista que pudesse ligar as noites especiais a eventos específicos. Ele descobriu que as datas das lágrimas de Sandy coincidiam com eventos trágicos. Sim, mas havia um padrão mais profundo. Todas as datas estavam ligadas a mortes violentas e injustas ocorridas em Santa Rita do Amparo. O incêndio que não foi acidental, a enchente que poderia ter sido evitada, a epidemia que se espalhou por negligência. E nessas todas tragédias havia um elemento comum: a ganância e a crueldade de um homem. O nome que surgia repetidamente nos registros e nos sussurros dos mais velhos era do Coronel Horácio Salles, um homem rico e poderoso que viveu em Santa Rita do Amparo no século XIX. Era o dono de grande parte das terras e dos negócios da cidade. Um homem temido e respeitado, mas também odiado em segredo. Ele era conhecido pela sua crueldade, pela sua avareza e pela falta de escrúpulos. Diziam que o incêndio que destruiu metade da cidade foi provocado por ele para comprar terras a preço de banana. A enchente, que levou muitas vidas,
foi agravada pela decisão dele desviar um rio para beneficiar suas plantações, sem se importar com as consequências para os moradores. E a epidemia, que dizimou famílias inteiras, foi resultado da sua recusa em investir em saneamento básico para os trabalhadores de suas fazendas. O coronel Horácio Salles era um homem sem coração, que ria da desgraça alheia e que se gabava da sua impunidade. Ele morreu de velhice, na sua cama, sem nunca ter sido punido por seus crimes. Foi enterrado com honras no cemitério da Saudade, em um túmulo imponente, um monumento à sua riqueza e ao seu poder. Mas a história de seus crimes e das suas vítimas permaneceu viva na memória do povo de Santa Rita do Amparo. O padre Miguel sentiu um calafrio na espinha ao ligar os pontos. As lágrimas de sangue da Virgem da Piedade não eram apenas um sinal de dor, mas um clamor por justiça. A estátua, um símbolo de compaixão, estava chorando pelas vítimas do coronel Horácio Salles, pelas almas que não encontraram paz devido à sua crueldade. A Virgem estava lamentando a injustiça, a impunidade, a dor de um povo que sofreu nas mãos de um tirano. O padre Miguel sabia que a ciência não explicaria aquilo. Era uma manifestação espiritual, um lamento do divino pela crueldade humana. A estátua não chorava por si mesma, mas pelas almas que clamavam por justiça. Ele sentiu que sua missão não era só desvendar o mistério, mas trazer a verdade à tona, dar voz às vítimas do coronel Horácio Salles e, de alguma forma, apaziguar a dor que a Virgem da Piedade expressava em suas lágrimas de sangue. A lenda do Campo Santo que ria à meia-noite se transformou num grito silencioso por redenção. O pintor que desapareceu na tela. Na vila de Água Fria dos Lúcios, o mundo parecia emoldurado por serras cobertas de neblina e cheiro de terra molhada. Era um lugar onde o céu amanhecia roxo e laranja por detrás das colinas, e o tempo se arrastava manso, igual carro de boi descendo estrada. As casas, feitas de adobe e madeira escura, tinham telhados tortos e samambaias nas janelas. A praça tinha um coreto velho, bancos rachados e um poste de luz que piscava sozinho nas madrugadas. O povo era de poucas palavras e muitos olhos, olhos que viam mais do que deviam, que se cruzavam em silêncio quando a conversa saía do que era certo. Foi nesse cenário calmo e desconfiado que apareceu um forasteiro, Leonel, o pintor. Chegou sem anúncio, num dia nublado de setembro, montado num Fusca azul claro, com um cavalete amarrado no teto e pincéis pendurados num bornal de couro. Alugou a casa velha do finado Tonico Ferreira, que ficava num canto alto da vila, com vista para o vale e para as montanhas. A casa era daquelas que gemem à noite, com assoalho de tábua oca e paredes manchadas de mofo antigo. Ninguém queria morar nela desde que Tonico morreu. Diziam que ele via vultos nas paredes e que passava as madrugadas conversando com o vazio. Mas Leonel não se importou. Era homem estranho, de barba fina e olhos fundos, que falava pouco e olhava muito. Saía toda manhã com a tela em branco e voltava à tarde, com cores nas mãos e no rosto. Pintava paisagens, bichos, cenas do cotidiano. Mas aos poucos, suas pinturas começaram a mudar. Primeiro vieram os detalhes. Uma sombra estranha atrás de uma porteira, uma figura sem rosto numa janela. Depois começaram os quadros que ninguém entendia. Uma cadeira virada num quarto vazio, uma criança parada no meio do mato com os olhos fechados, uma mulher olhando para o espelho sem reflexo. Os moradores começaram a evitar seus quadros. Diziam que havia algo errado neles, que olhá-los por muito tempo dava dor de cabeça, insônia, calafrio. E então veio o último quadro. Leonel passou dias trancado em casa. Ninguém o viu no mercado, nem na padaria, nem nas trilhas.
Apenas luz acesa de madrugada e o som do pincel arranhando a tela. Até que, numa manhã de domingo, a luz se apagou. A casa ficou em silêncio. O Fusca continuava na frente, mas o pintor havia sumido. A porta estava destrancada, a chaleira ainda morna no fogão. Mas Leonel não estava lá. Nem roupas, nem malas, só o ateliê e o quadro. Estava sobre o cavalete, coberto por um pano branco. Quando os curiosos entraram, puxaram o tecido e recuaram. Era uma pintura da própria sala da casa, idêntica, com cada detalhe. Os livros empilhados, o tapete encardido, a janela rachada. Mas havia algo mais. No fundo do quadro, quase como sombra atrás da cortina, estava Leonel. Pálido, rígido, com os olhos arregalados, como se tivesse sido pego no exato momento de um susto. Um braço erguido, segurando o pincel. A mão esquerda pressionada contra a tela, como se tentasse sair dali. A vila ficou empolvorosa. Chamaram a polícia, que investigou e nada achou. Disseram que era truque, efeito visual, pintura de realismo exagerado. Mas ninguém conseguia explicar a sensação de estar sendo observado ao olhar para aquele quadro. Alguns diziam que a imagem de Leonel se movia sutilmente ao longo dos dias, que o braço mudava de posição, que os olhos seguiam quem passava. A tela foi trancada na escola, depois transferida para a igreja. O padre tentou benzê-la, mas na noite seguinte a tinta escorreu sozinha da moldura e formou o nome Leonel no chão da sacristia. Dizem que a tela foi enterrada em segredo numa cova rasa atrás da igreja. Mas desde então, coisas estranhas passaram a acontecer. Pessoas relatavam sonhos com pincéis flutuando no ar, com mãos sujas de tinta tentando sair pelas paredes. Um jovem que se aventurou a pintar no mesmo lugar onde Leonel viveu, desapareceu por 3 dias e voltou mudo, com os dedos tingidos de azul marinho, a mesma cor do fundo do quadro. Alguns antigos da vila afirmam que Leonel não sumiu, que ele passou para o outro lado da pintura, que ficou preso entre as camadas de tinta, entre o gesto e o olhar, como se o próprio quadro fosse um espelho entre mundos, e que quando pintou o último traço, foi puxado pelo que criou. Hoje, ninguém mais entra naquela casa. Dizem que, em noites de trovão, vê-se um clarão vindo da janela do ateliê, e que por um instante surge a silhueta de um homem, pincel na mão, parado diante de uma tela invisível, pintando o vazio. Em Água Fria dos Lúcios, há um ditado novo, aprendido com medo. Nunca olhe demais para o que parece olhar de volta, porque às vezes a arte não imita a vida, ela a engole. Uma tinta que volta com o vento. Na pequena vila de Barreiros, espremida entre a floresta densa e um rio caudaloso que serpenteava preguiçosamente, a vida seguia o ritmo da natureza. Ali, o sol nascia avermelhado por trás das copas das árvores, trazendo o cheiro úmido da terra e o canto agudo das cigarras. As casas de madeira, muitas delas erguidas sobre palafitas para se proteger das cheias do rio, formavam um emaranhado de caminhos tortuosos, onde crianças descalças corriam livres, com seus risos se misturando ao chilrear dos pássaros. O ar era sempre carregado pelo cheiro forte de peixe fresco, pelo adocicado do açaí e pelo aroma inconfundível do fumo de rolo que os mais velhos mascavam em suas varandas. A brisa que vinha da mata trazia consigo o perfume das orquídeas selvagens e o cheiro verde das folhas molhadas pela garoa fina. O povo de Barreiros, simples e de poucas posses, vivia da pesca e da roça, com uma fé profunda nas lendas e nos causos que se contavam à boca da noite. No centro da vila, um pouco afastada das demais casas, ficava a morada de Dona Benedita. Não era uma casa comum.
Era pequena, quase escondida entre a folhagem alta e o mato que crescia desordenado, com paredes escuras de madeira velha e uma única janela que quase nunca se abria. Dona Benedita era um enigma para os moradores de Barreiros. Ela chegou à vila décadas atrás, vinda de um lugar desconhecido, sem parentes, sem histórias, e se instalou ali como uma sombra. Vivia sozinha, quase nunca era vista em público, e quando surgia, seus olhos profundos e vazios pareciam carregar um segredo tão antigo quanto as árvores da floresta. Os mais velhos cochichavam sobre ela. Diziam que Dona Benedita era uma matinta, Pereira, a criatura do folclore que se transforma em pássaro, assombra as noites e pede fumo de rolo. Ninguém a via virar pássaro, mas o uivo estranho que às vezes se ouvia nas noites escuras, um som que lembrava um assobio triste e arrastado, era logo associado à sua presença. As crianças a temiam, os adultos a respeitavam com um misto de medo e curiosidade. Dona Benedita nunca falava com ninguém, mas a fama de sua sabedoria ou de seus poderes era incontestável. Diziam que ela podia curar doenças com ervas que só ela conhecia, mas também que podia trazer azar a quem a ofendesse. A vila vivia em uma tensão silenciosa com a presença daquela mulher. Os anos foram passando e a figura de Dona Benedita se tornou parte da paisagem de Barreiros, uma presença misteriosa, mas constante. Até que, em uma manhã de céu cinzento e chuvisco fino, um vizinho que se arriscou a bater em sua porta encontrou-a inerte em sua rede, com um olhar sereno no rosto pálido. Dona Benedita havia morrido. A notícia se espalhou rapidamente pela vila, não com tristeza, mas com um alívio misturado a um estranho pressentimento. O povo de Barreiros realizou um velório simples, sem muitas cerimônias, mais por respeito à tradição do que por laços de carinho. O corpo foi levado para o pequeno cemitério local, e a casa de Dona Benedita ficou vazia, as janelas fechadas como sempre, e um silêncio ainda mais profundo que o de costume pairava sobre ela. Mas o silêncio durou pouco. Assim que o corpo de Dona Benedita foi enterrado, o vento começou a uivar de um jeito diferente. Não era o vento comum que trazia a brisa do rio ou o cheiro da floresta. Era um uivo que parecia chorar. Um som triste e melancólico que se erguia e caía, envolvendo toda a vila em uma melodia fantasmagórica. Mesmo em dias de calmaria, quando as folhas das árvores mal se mexiam, aquele uivo estranho podia ser ouvido, como se algo invisível e poderoso estivesse se manifestando no ar. O cheiro de mato úmido, antes reconfortante, agora trazia um arrepio. E junto com o uivo do vento, um novo terror começou a assombrar as noites de Barreiros. Os moradores começaram a relatar que, nas madrugadas, um som peculiar e perturbador vinha de suas portas. Era um barulho de galhos arranhando a madeira, um som insistente e rítmico, como se algo estivesse tentando entrar, pedindo para ser liberado. Não era o vento balançando galhos soltos da árvore. Era um arranhar proposital, com uma intenção clara, que fazia a espinha dos moradores arrepiar. Dona Severina, uma senhora idosa que vivia sozinha, foi uma das primeiras a sentir o fenômeno. Ela acordou assustada no meio da noite com o som persistente de galhos arranhando sua porta. Levantou-se tremendo e espiou pela fresta. Não viu nada. Mas o arranhar continuou, sempre no mesmo ritmo, com uma persistência que a fez rezar em voz alta. Depois de um tempo, o som parou. Na manhã seguinte, ao verificar sua porta, ela encontrou marcas finas e profundas na madeira, como se garras tivessem realmente arranhado o verniz. Em outra noite, foi a vez de Mestre João, o barqueiro da vila. Ele estava acostumado com os sons da noite, mas o arranhar em sua porta era diferente. Parecia tão real que ele pensou que alguém estava do lado de fora. Quando abriu a porta com a lanterna,
A luz revelou apenas o breu da noite e os galhos da mangueira que ficava perto, imóveis. No entanto, o assoalho de sua varanda estava marcado com arranhões recentes, e o cheiro de mato, mais forte que o normal, parecia impregnar o ar. O uivo do vento e o arranhar dos galhos se tornaram parte do dia a dia de Barreiros. Não havia casa que não tivesse sido visitada pelo menos uma vez. O medo se instalou. Os pais colocavam cadeados mais fortes nas portas. As janelas eram trancadas com tábuas. As crianças, que antes corriam livres, agora se agarravam às saias de suas mães, com os olhos assustados. As pessoas começaram a se perguntar: seria Dona Benedita, a Matinta, que havia voltado? Teria sua morte libertado algo? Ou ela mesma estaria tentando voltar para o mundo dos vivos? O uivo do vento era o seu lamento, sua presença invisível que se manifestava através dos galhos arranhando as portas, como se estivesse batendo, pedindo para entrar, ou talvez querendo algo que deixou para trás. Alguns moradores, mais corajosos ou mais desesperados, tentaram entender o que Dona Benedita poderia querer. Conversavam baixinho nas rodas, tentando lembrar se a velha tinha alguma dívida, alguma promessa não cumprida ou algum objeto que ela prezava muito. Mas ninguém sabia nada concreto sobre a vida daquela mulher misteriosa. O padre Matias, o jovem padre que havia chegado recentemente à vila, tentou trazer um pouco de paz. Ele benzeu as casas, fez orações, mas o uivo do vento não parava e os arranhões nas portas continuavam a aparecer. Ele sentia uma força antiga e inexplicável agindo ali, algo que suas rezas pareciam não conseguir conter. O cheiro de fumo, que muitos associavam à Matinta, parecia pairar no ar das noites mais tensas, um aroma fraco, mas perceptível, que reforçava a crença popular. A casa de Dona Benedita permaneceu fechada, um foco silencioso do mistério. O mato crescia ainda mais ao redor dela, como se a própria natureza quisesse escondê-la. Mas os galhos de alguma árvore invisível, ou talvez os galhos que a própria Matinta se transformara, continuavam a arranhar as portas da vila em um pedido desesperado e aterrorizante. E o vento, em seu uivo estranho, levava consigo não só o som do lamento, mas também o medo de Barreiros, um vilarejo agora à mercê de uma força que não compreendia e que parecia ter voltado da morte para assombrar o presente e pedir algo que ninguém sabia o que era. A Matinta estava de volta, ou ao menos seu espírito inquieto, e os sinais de sua presença eram inegáveis. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.